Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa EM na Roda. Programa esse realizado pela ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Hoje eu irei apresentar no lugar da nossa amiga Camila. Meu nome é Aloísio, tenho 36 anos, 8 anos de diagnóstico da doença. Nessa edição nós iremos falar sobre uma parte fundamental no tratamento de pacientes com esclerose múltipla, a fisioterapia. E aqui conosco estão as fisioterapeutas da ABEM, Juliana Ferreiro e Juliana Teles. Sejam bem-vindas. Também fazem parte do nosso hall de entrevistadores os pacientes Matheus, 39 anos, 4 anos de diagnóstico, 4 anos de ABEM. Jefferson, 37 anos, 10 anos de diagnóstico, 10 anos de ABEM. Carmen, 54 anos, 10 anos de diagnóstico, 3 anos de ABEM. Daniela, 42 anos, 9 anos de diagnóstico, 4 anos de ABEM. E quem inicia a nossa primeira rodada de perguntas é o nosso amigo Matheus. Matheus, por favor, faça a pergunta. Boa tarde, meninas. É um prazer estar com vocês. A fisioterapia, ela auxilia o paciente da esclerose múltipla em quê? A fisioterapia, Matheus, ela auxilia em todos os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar. Isso após um surto, no caso dos remitentes recorrentes, ou depois da evolução da doença nos outros dois subtipos. Então a gente vai conseguir trabalhar o equilíbrio, a marcha, os déficits motores, déficits de força, a fadiga, as alterações sensoriais. Então tudo isso está englobado na fisioterapia. Perfeito. Meninas, para os pacientes que têm esclerose múltipla, independentemente do tipo de sequela, é recomendado? Tem alguma preocupação, algum cuidado a ser executado na terapia? Muito bem, a fisioterapia ela é recomendada para todos os pacientes com esclerose múltipla, independente do tipo. O que a gente vai determinar os exercícios e o que a gente vai trabalhar com esse paciente vai ser uma avaliação específica que dos pacientes que passam aqui com a gente, nós fazemos e analisamos quais os déficits que eles têm. Os pacientes com EDSS com uma funcionalidade melhor vão ser trabalhados exercícios específicos para ele. Já um paciente mais grave, um cadeirante, ou até em atendimento domiciliar, um paciente que está acamado, nós vamos focar em outros tipos de exercícios específicos para eles conseguirem ter uma qualidade de vida melhor e assim passar por essa dificuldade. Você falou de um quadro, de uma classificação EDSS. O que isso significa? Significa que o médico ele avalia a funcionalidade, quantas coisas o paciente consegue fazer, o quanto ele é funcional na parte motora. Então, se ele anda sozinho, se ele anda com bengala, se ele anda com andador, se ele não anda mais, se ele anda de cadeira de rodas. Isso é uma classificação que varia de 0 a 10, de 0 a 10. Ela é dividida em alguns sistemas funcionais, né? Então esses pacientes vão ser avaliados dessa forma, seja funções urinárias, marcha, alterações sensitivas. Então tudo isso vai gerar uma pontuação e esse grau de incapacidade vai ser classificado através dessa escala. Uma escala, okay. Quanto maior a nota, mais grave vai ser a incapacidade desse paciente. Perfeito, muito obrigado. De nada. Jefferson, pode fazer sua pergunta. Bom dia. Como você determina o tipo de exercício para cada paciente? Tem um grau de EDSS, mas fora aí, o que determina o exercício para fazer? A gente tem que fazer uma avaliação antes de começar um programa de reabilitação. E através dessa avaliação a gente vai identificar quais são os déficits desse paciente, sejam eles motores, sensitivos, o que esse paciente precisa naquele momento. E a partir disso, a gente vai fazer um programa de tratamento para ele. Exclusivo para ele. Cada paciente vai ter um programa específico para ele, de acordo com o que ele apresentou nessa avaliação. Obrigado. Carmen, por favor, faça sua pergunta. Bom dia, meninas. Qualquer fisioterapeuta está habilitado para tratar de um paciente com esclerose múltipla ou ele tem que ter um conhecimento a mais nessa parte? Quando nós nos formamos e saímos da faculdade, nós já estamos habilitados a atender qualquer paciente. Mas
assim como os médicos que saem como médicos generalistas, nós fisioterapeutas saímos como fisioterapeutas generalistas. A gente precisa se especializar, focar nosso estudo em alguma parte para seguir trabalhando. Então, para atender pacientes de esclerose múltipla, é recomendado que o fisioterapeuta passe por um programa de especialização em fisioterapia neurofuncional. A gente vai estudar o sistema nervoso central, como funciona, como ele atua, as doenças que atuam nesse sistema, quais são as incapacidades, quais são os tratamentos, e dessa forma a gente está apto, quando nos formamos nessa especialização, a atender pacientes de neurologia, principalmente de esclerose múltipla, que é o caso aqui da BEM. Mas se porventura um fisioterapeuta não tiver essa especialidade, ele pode atender? Ele é apto, ele não vai ter tanto conhecimento como alguém que fez uma especialização, uma pós-graduação, mas ele é apto, ele sabe fazer os exercícios, ele entende um pouco da doença, mas não tão profundamente quanto um profissional que finalizou essa especialização. O Matheus tem mais uma pergunta. Tem. Meninas, e quais são os exercícios mais indicados para melhorar o equilíbrio do paciente com esclerose múltipla? O equilíbrio é um ponto que acho que afeta a grande maioria. A grande maioria, exatamente. É um ponto que afeta muitos dos pacientes, mas é multifatorial. Então a gente primeiro precisa descobrir o que está causando essa deficiência de equilíbrio. Pode ser uma alteração sensorial, pode ser uma alteração de força, que pode estar ocasionando isso, alterações de reações de equilíbrio, que na hora do movimento faz com que esse paciente não consiga se manter em uma postura adequada, pode ser algum tipo de lesão na região do cerebelo, que é uma região importante de controle de equilíbrio, alterações vestibulares. Então a gente primeiro precisa descobrir o que está causando essa alteração de equilíbrio. Pode ser uma coisa, pode ser um conjunto de fatores, e aí sim a gente consegue tratar com exercícios que vão trabalhar sistema sensorial, que vão melhorar a força, que vão melhorar a parte do equilíbrio propriamente dito, né? Então a gente primeiro precisa descobrir o que está causando para depois formar um programa de tratamento, mas é multifatorial. Perfeito, obrigado. A Daniela agora tem uma pergunta. Oi. A fisioterapia pode reverter as sequelas físicas causadas por algum surto, em qualquer situação? Bom, a fisioterapia depende do caso, ela consegue reverter. O que vai depender muito de paciente para paciente. Então, a gente tem 3 tipos de esclerose múltipla. A remitente recorrente, a primariamente progressiva e a secundariamente progressiva. No caso da remitente recorrente, com a fisioterapia, a gente consegue, dependendo do caso, do grau do surto, como o paciente está, reverter o quadro com os exercícios. Mas existem casos que a gente não vai conseguir recuperar todo o déficit que o paciente teve. E nos casos progressivos, a gente consegue dar uma segurada nessa progressão. Então, não fazer com que ele não perca tão rápido a movimentação, a marcha, não piore tanto o equilíbrio, não piore tanto a parte respiratória, a parte de coordenação. Então, nesses casos, a gente tenta frear. Mas dizer que em todos os casos, de qualquer maneira, que a fisioterapia vai recuperar, eu não posso dizer. Mas em alguns casos, sim, a gente consegue recuperar. Tá certo. Jefferson também tem mais uma pergunta, por favor. Qual o tempo mínimo para fazer o tratamento de fisioterapia? Isso é muito relativo, Jefferson. Depende de como esse paciente vai responder àquele programa, né? Não tem como eu falar. Em um ciclo de tratamento, em 3, 4 meses, esse paciente está apto a ter alta, né? E, na verdade, todos os pacientes precisam de um acompanhamento para o resto da vida. Seja com fisioterapia, seja com pilates, seja com alguma outra atividade física. Então, algum tipo de atividade esse paciente vai ter que fazer sempre, para se manter com um quadro motor íntegro, tá? Sempre. Sempre. Algum tipo de atividade física esse paciente precisa fazer, tá? Obrigado.